Glória a Jesus. Aleluia. Nós cremos que esta manhã será um divisor de águas na nossa vida. Não porque nós estamos aqui, ou porque eu, pastora Denise, estou aqui, não é isso. A igreja, ela se move profeticamente. E nós precisamos entender o tempo profético na vida da igreja. Deus, se você observar em toda a Bíblia, Deus estabelece ciclos na vida do seu povo. Ciclos na Bíblia apontam para 7 anos. E a gente percebe por muitas passagens que a cada 7 anos, uma nova estação era colocada na vida do povo de Deus. Ontem o pastor Carlinhos, ele falou de uma palavra aqui e o Espírito Santo me despertou a atenção. Bem no finalzinho do culto, depois que já havia acontecido as ministrações, a oração, o pastor Carlinhos, ele disse, olha, nós estamos vivendo um tempo de transição. Você se lembra dessa palavra que ele... Amém? Quando nós falamos em tempo de transição, transição é um tempo de preparo, é um tempo de alinhamento, é um tempo de mudanças para você acessar um novo ambiente. Para você acessar um novo ambiente e novas conquistas na sua vida. Por isso o povo de Deus precisa discernir o tempo profético que nós estamos vivendo. Porque Deus, ele fecha ciclos na nossa vida para introduzir novos ciclos. Eu não sei se você já se deu conta quantas coisas da sua vida que mudaram ao longo do tempo. E às vezes a gente acha que isso é uma coisa natural. A infância, a adolescência, depois a gente entra na fase jovem, adulta, da maturidade. Estamos falando de termos naturais. Mas tudo que se move, toda movimentação, guarde isso, toda movimentação do plano físico, ela aponta para movimentações espirituais. Então você pode ter certeza que mudanças que aconteceram na tua vida foram direcionadas, foram permitidas por Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os ciclos que você atravessou na sua vida teve um propósito. Porque Salomão, com a sabedoria que ele recebeu de Deus, ele disse que há um propósito para todas as coisas que acontecem embaixo dos céus. Todas as coisas que você já viveu, todas as coisas que você já experimentou, todas as coisas que você já sentiu, teve um propósito para formar você.
Quando nós falamos de paternidade, nós não estamos falando de algo, um modismo no meio da igreja. Paternidade é um ambiente espiritual que nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo de Deus para acessar. E eu quero dizer isso para você nesta manhã. Assim como eu tenho no meu coração, tudo que for ministrado nesta manhã é para mim e é para você. Porque existem algumas coisas que vão ser tratadas aqui nesta manhã e eu quero te convidar que você não olhe para o lado. Que você não olhe assim, poxa, ou então que você lembre de alguém que talvez não esteja aqui nesta manhã. Poxa, fulano podia estar aqui para ouvir isso. Não. Deus trouxe as pessoas que deveriam estar... Opa! Som. Amém. Deus trouxe as pessoas que deveriam estar aqui nesta manhã. Sou eu e você. Então tem algo que Deus deseja fazer em nós. Amém? Você crê nisso? Amém? E você está aberto a isso? Amém? Glória a Deus. Para que o novo chegue, o velho tem que ir embora. Então, existem ciclos na nossa vida que precisam ser fechados para que um novo ciclo se inicie na nossa caminhada. E eu quero profetizar na vida dessa igreja um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação, uma nova caminhada, uma nova mentalidade, uma nova maneira de caminhada, uma nova maneira de pensar. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Mas para que a gente possa acessar o novo, as coisas velhas precisam ficar para trás. Paulo já disse isso. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou isso. As coisas velhas precisam ficar para trás. Por isso que eu quero te convidar nesta manhã que você seja bastante intencional com o seu coração, com a sua posição diante de Deus. A gente não pode estar apenas no ambiente, a gente tem que entender o que está acontecendo no ambiente. A gente precisa discernir o que Deus está nos movimentando nesta manhã. O lugar que Ele está nos apontando. Porque se eu não tenho esse discernimento, eu não consigo acessar este ambiente. Aonde está isso na Bíblia, pastora? Vamos olhar para a história do povo de Israel no Egito. Um povo escravo, clamando a Deus pela libertação, clamando a Deus para que Deus mudasse a história deles, e cumpridos os dias da profecia, cumprido o tempo de Deus, o ciclo de Deus para aquele povo, Deus levanta Moisés como um libertador daquela nação, e a gente conhece toda a história, todas as 10 pragas, todo o processo, atravessar o Mar Vermelho, a gente conhece toda a história. Mas antes, e ele já tinha um destino certo. Toda movimentação que Deus faz na sua vida, existe um destino certo. Deus não te direciona, aliás, Deus não te move, Ele não te tira de um lugar sem ter um destino para te apontar. Deus te encaminha. Deus não te move às escuras. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, já tinha endereço certo para aquele povo. Era uma terra que havia para ser conquistada. A transição antecede a conquista. Nós estamos vivendo num tempo de transição, pastor.
tem conquista à vista. Tem uma terra prometida. Tem conquista para você, meu irmão. Tem conquistas. Mas a gente sabe que o tempo de transição é um tempo de deserto. Por que Deus permitiu que o povo estivesse no deserto? Eles já haviam saído do Egito. Agora era o Egito que tinha que sair deles. Deus permite desertos na sua vida para mudar a sua mentalidade. Deus permite desertos na sua vida para que coisas velhas fiquem para trás e o novo chegue. Deus permite desertos na sua vida, na minha vida, para que a gente se exponha a um processo chamado metanoia, mudança de mente. Paulo, quando escreve à igreja em Roma, no capítulo 12, ele diz, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem coisas que eu só vou experimentar quando a minha mente estiver renovada. Tem coisas que eu só vou viver quando a minha mente estiver transformada. Tem coisas que eu só vou acessar, ambientes que eu só vou entrar quando a minha mente estiver transformada. E isso aconteceu com o povo de Israel. Aquela geração de Moisés, que sofreu tantos anos, que clamava por uma libertação, não pode viver a conquista, não pode viver a promessa por uma simples questão. A mente não foi transformada para chegar onde Deus queria que ele chegasse. E por conta disso, uma geração morreu no deserto. Mas por quê? Porque aquilo que é corruptível não pode viver o incorruptível. Uma mente que não é transformada não consegue experimentar o que Deus está colocando diante do seu povo. Quando eu falo que paternidade é o ambiente que nós vamos acessar, eu preciso entender o que este ambiente deseja fazer na minha vida. A paternidade não é um título. A paternidade é um ambiente onde a igreja está sendo chamada. Porque o último avivamento, o avivamento dos últimos dias, profetizado em Malaquias, no capítulo 4, vai dizer que nos últimos dias seria derramado o espírito de Elias. Onde haverá o quê? A conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós estamos falando de um avivamento da paternidade. Nós estamos falando do final dos tempos. E a igreja está sendo convocada para acessar este ambiente, porque Jesus está voltando. E nós precisamos estar alinhados com aquilo que Ele deseja fazer neste tempo na vida da igreja. Nós precisamos estar alinhados com isso. Mas eu só consigo acessar se a minha mente for transformada. Uma das coisas mais importantes na vida de um cristão é ter consciência da sua identidade. Saber quem é Deus e quem você é em Deus. Você não nasceu por um acaso. Não foi um descuido da sua mãe.
nem do seu pai. Embora alguns aqui já possam ter escutado que você não estava no planejamento deles. Deus trouxe você intencionalmente para esse tempo, para essa geração, para cumprir um propósito na terra através de você. E saiba de uma coisa, quando Deus nos chama para servir a Ele, é um grande privilégio, porque a obra é dele, quem faz é Ele, tudo por meio dele, por causa dele, por ele são todas as coisas. Comigo ou semigo, a obra acontece. Comigo ou semigo vai acontecer. Quando Deus chama a mim, chama você, é um privilégio para participar do que Ele está fazendo. Igreja, entenda nessa manhã, você está sendo chamado, você está tendo o privilégio de participar daquilo que Jesus está fazendo na terra, através da sua igreja. Você tem um privilégio, eu estou tendo um privilégio de servir, de participar daquilo que vai acontecer a despeito da minha vontade. Porque a vontade dele é soberana, a vontade dele é poderosa e ele vai fazer, ele vai cumprir. Porque aquele que profetizou, aquele que falou, aquele que anunciou, ele é fiel. Ele é fiel e nenhuma de sua palavra se perderá. Tudo o que ele disse se cumpriu. E ele disse que voltará para buscar a igreja. E nós aguardamos por essa promessa. Amém? Todos os irmãos estavam aqui ontem à noite? Amém? Tem alguém que não estava? Que eu nem me apresentei, né? Falta de educação. Né? Eu nem me apresentei direito, eu vou falar rapidinho, já cheguei falando, né? Sou pastora Denise, casada com o pastor Giovanni. Está aqui meu esposo, lindo. Minha filha Isabela. Nós temos mais 3 filhos. Glória a Deus, né? Nós somos da igreja Casa da Paternidade, em Italcara. Uma terra quente. Quem aqui já conhece Italcara? Né? Igreja do terra do pastor Carlinhos. Igreja, lugar quente, terra quente, né? E nós estamos aqui, é um privilégio poder estar aqui nessa manhã para poder servir a igreja. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor, poder estar aqui com os irmãos, conhecendo um pouco mais da família que nós pertencemos. Nós pertencemos a um reino, irmãos. Um reino que tem um rei. Um rei que se apresenta como pai. E que chama os seus filhos para se sentarem ao redor da mesa. É isso que a gente precisa entender. Nós pertencemos a um reino que possui as suas leis, possui a sua forma de funcionar, onde a vontade do Pai é soberana. E nós precisamos entender a vontade do Pai para viver tudo aquilo que Ele tem proposto para mim e para você. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, que a verdadeira identidade planejada por Deus Pai é que todos nós sejamos filhos. E foi por isso que Ele enviou Jesus. Para buscar os órfãos. Jesus se fez carne, habitou entre nós, para buscar o filho que havia se perdido. E quando, nessa manhã, o pastor estava falando sobre a batalha,
que nós estamos travando agora, você está travando uma batalha agora, meu irmão. Porque existem cadeias que precisam ser quebradas nas nossas vidas e elas serão nesta manhã. E quando a gente fala de paternidade, o antônimo disso, o contrário disso, a gente fala de orfandade. E eu quero declarar que nesta manhã, todo o espírito de orfandade na minha vida, na sua vida, será banido, será destruído, em nome de Jesus, para que eu e você sejamos marcados com a identidade de filhos, a identidade que Jesus veio para trazer, e Ele foi até a cruz para fazer isso. E essa identidade hoje será impressa em mim e em você, no seu espírito, para que você possa acessar esse ambiente de paternidade que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você for no dicionário e pesquisar sobre órfão, olha o que o dicionário diz. O estado de órfão de quem perdeu os pais ou um deles. Condição de desamparo e abandono. Quando a gente fala de orfandade, a gente não fala apenas da perda de um dos pais, ou de ambos, apenas por uma condição de morte. Existem muitas pessoas que foram criadas num ambiente, num lar, marcado pela orfandade. Como assim? Um pai e uma mãe que não conseguiram cumprir com o seu papel. É o que a gente chama de pais disfuncionais. Eles estão ali, moram na mesma casa, mas não conseguiram cumprir com o seu papel. E isso tem definitivamente uma importância muito grande na formação da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso jeito de ser, da nossa visão de mundo, do nosso comportamento. Aí você vai dizer assim, mas o que tem a ver isso com eu servir a Deus? O que tem a ver isso com o que eu estou aqui nesta manhã? Vamos pensar um pouquinho. Onde que nasceu a orfandade? A orfandade, primeiro, não nasceu na nossa casa. Não nasceu. A orfandade é muito, muito antes disso. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim, Deus estava com um plano para toda a sua criação, inclusive para o homem e para a mulher. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para conversar com aquele casal. Era um relacionamento. Porque Deus criou a mim e a você para um relacionamento. Só que a gente conhece a história que num determinado dia, Satanás, em forma de serpente, aparece e faz uma proposta para Eva. Olha, se você comer desse fruto aqui, você será como Deus. Não vai precisar consultá-lo. Não vai precisar dar nenhum tipo de satisfação ou obediência. E aquilo ali seduziu o coração de Eva. Ela come do fruto, dá para o seu marido. E a Bíblia fala que os olhos de ambos foram abertos. Se deram conta de que estavam nus. E quando ouviram a voz de Deus, tiveram
Medo. Dentro desse cenário, sabe o que Satanás plantou no coração daquele casal? Ele plantou o sentimento de orfandade. O órfão, ele se sente sozinho, mesmo que ele não esteja. O órfão, ele quer andar independente, sem prestar contas a ninguém. E foi essa proposta que Satanás fez para ela. Se você comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Agora, só que a gente sabe que a história, ela não termina aí. Por conta desse ato, desse casal, o pecado entrou no mundo, marcou para sempre a humanidade. Tanto que Paulo declara aos romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós nascemos nessa condição de órfão. Nós nascemos com esse vazio existencial. Nós nascemos de forma incompleta, porque o relacionamento foi cortado, a intimidade estabelecida por Deus havia sido interrompida por conta do pecado. E nós nascemos nessa condição. Mas Deus nunca deixou de ser Pai. Ele não saiu do lugar de Pai. A orfandade, ela pode ser estabelecida de duas formas. Através do abandono dos pais ou através da rebeldia dos filhos. E no Jardim do Éden, por conta da rebeldia, do pecado, Adão e Eva estavam separados da presença de Deus. Aí a gente vê ao longo de toda a história, um pai à procura do filho. Adão, onde você está? E por muito tempo, Deus pronunciou o seu nome e disse, aonde você está? Porque por muito tempo nós nos escondemos do Pai. Por vergonha, culpa, medo da condenação, achando que seríamos indignos de estar numa igreja. Quantas vezes você imaginou, eu não sou digno nem de entrar numa igreja com a vida que eu levo? Porque a estratégia de Satanás sempre foi afastar o filho do Pai. A estratégia de Satanás permanece a mesma. A proposta que ele fez para Adão e Eva, ele continua com as suas mentiras nos nossos ouvidos, dizendo, você não é digno. Depois de tudo que você fez, você não pode. Esse lugar não é para você. Esse chamado que falaram que você tem é engano. Quantas vezes você ouviu isso nos seus ouvidos? Porque a estratégia do diabo sempre será afastar o filho do Pai. Porque ele sabe que uma vez que nós nos posicionarmos nesta terra como filhos de Deus, haverá uma grande liberação da glória do Pai sobre toda a terra. E você é chamado para manifestar a glória do Pai. Por isso que a Bíblia fala que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Deus está... Aliás, Deus já colocou algo em você
já colocou algo em mim. E nós estamos agora num período de transição, de preparação, de alinhamento. Para quê? Para a manifestação da glória de Deus, para a manifestação da glória do Pai, para a manifestação da glória de Jesus sobre a terra. Para que todo mundo veja, para que todo mundo saiba que Ele é o Senhor. Eu e você somos chamados para isso, para manifestar. Agora você entende? Porque quando nós falamos de paternidade, nós estamos travando uma batalha do inferno. Porque a orfandade é uma cadeia espiritual. A orfandade é um aprisionamento. A orfandade é um lugar onde prende a mim e a você, para que você não acesse, para que você não manifeste, para que você não viva, para que você não conquiste, para que você não desfrute do que Ele tem para você, do que Deus tem para você. Eu quero ler um texto. Vamos abrir em Lucas, capítulo 11, Lucas 15, uma parábola muito conhecida, mas que é a história da minha vida e da sua vida. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. Certamente você ouviu inúmeras ministrações. Ontem as crianças foram ministradas pelo nosso irmão Arquimedes. Ele está aí? Não, está lá com as crianças, né? Está lá? E nós vamos meditar nessa manhã sobre alguns pontos aqui, amém? A parábola do filho perdido. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Jesus. Certamente você já ouviu ministrações a respeito desta parábola, mas eu quero que a gente tenha um olhar sobre ela nessa manhã, sobre a orfandade. Primeiro, este pai aqui, que representa, na verdade, ele representa o próprio Pai Celestial, o próprio Deus, com um amor extravagante. E dois filhos que não entendiam muito bem o que eles estavam fazendo naquele lugar. O filho mais moço, ele era marcado por um espírito de orfandade. Por quê? Uma das características do órfão, que daqui a pouco eu vou falar, algumas características. Uma das características do órfão é o sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço a esse lugar, por isso que eu vou embora. Eu vou procurar me realizar em outro lugar, eu vou descobrir a vida. Eu já cresci o suficiente. Eu não preciso mais desse pai, eu já me tornei um adulto, agora eu posso fazer as minhas próprias escolhas. E foi isso que ele fez. Pai, me dá parte da herança que eu tenho direito. O pai fez. E com essa herança ele foi embora. Foi fazer as suas próprias escolhas. E a gente sabe que todas as escolhas trazem consequências. Quando você decide por algo, você pode ter certeza que você está trazendo algo sobre a sua vida. Por isso é um privilégio quando sujeitamos as nossas escolhas à vontade de Deus. Porque Ele sempre vai nos dar o melhor. Ele sempre vai nos apontar o melhor e o caminho mais seguro. Agora, esse filho mais moço, ele fez as suas próprias escolhas. Festas, bebedeiras, prostitutas, orgias, amigos, farras. Ele achou que isso iria preencher a vida dele. E todos nós aqui já fizemos muitas escolhas para preencher o vazio que eu e você carregávamos. Quantas coisas que você já tentou colocar no lugar para preencher? Quantas coisas que você buscou para dar sentido para a sua vida? Era isso que esse filho mais moço estava tentando fazer. Ele estava buscando, sabe o quê? Um sentido. E ele achou que esse sentido era fora de casa. Ele achou, é lá fora que eu vou encontrar esse sentido. São com as minhas escolhas que eu vou encontrar isso.
E que raiz? Aonde está essa raiz? No Éden. Eu como do fruto proibido e pronto, conheço o bem ou o mal e eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu tomo as minhas próprias decisões. Porque eu sei o que é bom e ruim para mim. E a parábola fala que o final da história não foi nada bom para ele. Eu tive isso na prática. Você teve isso na prática também, né? Você já fez muitas escolhas que deram errado. Muitos caminhos que te colocaram numa fria. Muitas escolhas que você já se decepcionou e falou, e agora o caminho de volta? Talvez você viva consequências até hoje de escolhas erradas que você tenha feito. Tudo isso por conta da dureza do nosso coração. Esse filho mais moço, o coração dele estava duro. Não, o meu lugar não é dentro de casa. O meu lugar não é perto do pai. O meu lugar não é perto de uma figura de autoridade. Eu quero mandar na minha própria vida. Ele já me mandou a vida inteira. Agora sou eu que sou dono do meu nariz. Quantas vezes você falou isso para você? Agora sou eu que vou tomar as minhas decisões, fazer a minha escolha. Já fiz 18 anos. Né? Porque tem gente que aguarda fazer os 18 anos para começar a fazer as lambanças da vida, né? Hoje em dia, acho que nem espero 18 anos. Pessoal, essa geração está mais precoce, né? Começa a fazer desde bem novinho, pré-adolescente, já está metendo o pé na lama. Mas quanta coisa que você falou assim, quando eu tiver 18 anos, ninguém me manda mais. Eu vou ser dona do meu nariz. E esse jovem, esse filho mais moço, ele teve esse pensamento. Eu preciso ter as minhas próprias experiências. Eu preciso viver a minha vida, porque eu sei o que é melhor para mim. Ah, mas o filho mais velho ficou em casa. O filho mais velho também, ele era marcado pela orfandade. E a gente vai ver isso. Porque ele estava na casa, mas ele não tinha entendimento de que tudo que estava dentro da casa também pertencia a ele. Essa é a mentalidade de um órfão. Ele não se sente digno. Ele não acha que merece. E para isso, ele precisa mendigar. O que eu aprendo com essa parábola? Que os órfãos não estão só do lado de fora. Existem órfãos na casa do Pai. Porque se a minha mente não for transformada, eu estou dentro de casa, mas não desfruto de tudo que tem dentro da casa. Se a minha mente não for transformada, eu estou na presença do Pai, sem entender quem é o Pai na minha vida. E foi essa marca do filho mais velho. Ninguém consegue se completar, preencher o vazio existencial completamente da sua vida, se a gente não entender o conceito de paternidade. Por isso que Jesus nos chamou nessa manhã, que privilégio podermos estar aqui, para a gente entender isso. Deus é o meu Pai. Ele se apresentou através de Jesus como Pai. Quando os discípulos falaram assim, Jesus nos ensine a orar, como os discípulos foram ensinados por João, e Jesus, então tá bom, quando vocês orarem,
Vocês vão dizer assim: Pai nosso, que estás nos céus. Jesus ensinou os discípulos a chamarem Deus de Pai, porque Jesus veio buscar os órfãos. Deus veio buscar, através de Jesus, aquele que se sentia abandonado. Deixa eu falar uma coisa para você. Que fique no seu espírito, Deus nunca saiu da condição de pai. Na parábola do filho pródigo, aquele pai nunca saiu do lugar onde ele estava. Apesar do seu filho ter lhe virado as costas. Ele nunca saiu da condição de pai. Deus nunca saiu da condição de pai na nossa vida. Fomos nós que saímos da posição original de filhos de Deus. Mas através de Jesus, Ele nos chama para um tempo de reconciliação com o Pai. Para que todo espírito de orfandade da minha vida e da sua vida seja banido, seja destruído, seja aniquilado para sempre, para que eu viva uma identidade, para que eu assuma uma identidade de filho. Agora, uma das maiores dificuldades de vermos Deus como Pai é a nossa experiência com o nosso pai biológico. Porque Deus criou a família. Isso não é invenção do homem. Deus criou a família e fez o primeiro casamento. Colocou o homem e a mulher e disse, não é bom que o homem fique só, vou colocar do seu lado uma mulher que vai ser a sua ajudadora, vocês dois vão ser uma só carne. Quem criou a família foi Deus. Por isso que a família tem um grande peso na nossa formação, da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa estrutura de vida, das nossas emoções e da nossa maneira de ver o mundo. Quantas vezes você se vê reproduzindo o comportamento da sua mãe? Quantas vezes você se vê reproduzindo comportamentos do seu pai? Mesmo você considerando esses comportamentos não adequados para você. Porque a nossa primeira relação com o mundo, depois que você saiu da barriguinha lá da sua mãe, foi com o seu pai, foi com a sua mãe. A sua família é o seu primeiro ambiente, é o seu primeiro território existencial. Por isso, ela funciona como base. Ela estabelece fundamentos. Tem coisa que você fala assim, mas na minha família todo mundo pensa assim. Mas na minha casa todo mundo é assim. Você já se viu dessa forma, pensando dessa maneira? Porque nós trazemos marcas da nossa família. A nossa cultura. A primeira experiência que você teve foi dentro de casa. Com aquilo que você aprendeu do seu pai e da sua mãe. Depois, na fase adulta, a gente fala assim, não é bem assim, não. O negócio é diferente. Aí a gente procura correr atrás do prejuízo. Aí a gente procura desfazer de algumas coisas. Não, isso aqui não presta mais para mim. E aquilo que faltou, a gente procura. Não, Jesus, preenche isso na minha vida. Porque faltou lá atrás. E Deus tem esse poder. Deus tem o poder de transformar toda e qualquer situação. O que eu quero dizer é que as suas experiências familiares, elas não precisam necessariamente serem um decreto sobre a sua vida. Importa aquilo que Deus diz a teu respeito. Importa aquilo que Deus escreveu para você viver. O importa é aquilo que Deus determinou para a sua vida quando Ele te trouxe a este mundo. E não aquilo que o seu pai disse que você seria. Não aquilo que a sua mãe determinou sobre a sua vida. Mas se eu não tenho consciência disso, eu vivo às cegas reproduzindo um ambiente totalmente adoecedor.
E eu trago isso para a igreja. Mesmo depois que eu aceitei Jesus e caminho com Ele há mais de 10 anos, sim. Porque se eu não for intencional em desfazer das minhas mazelas espirituais, eu vou carregar a minha mochila pesada com um monte de tralha, com um monte de lixo o resto da vida. Por isso que eu quero te convidar nesta manhã que você seja intencional, abra a sua mochila sem medo. E joga fora todo o lixo que depositaram dentro de você. Existem coisas que você carrega que são extremamente desnecessárias e que já trazem peso sobre a sua vida. E hoje, nessa manhã, o que Jesus quer fazer é remover todo o peso do seu coração, da sua vida, porque Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Leve. Nada que Deus produz na sua vida será para produzir peso. Por isso existem coisas na sua vida que precisam ser removidas. São desnecessárias na caminhada. Entende o tempo de transição. Para eu viver a paternidade, a orfandade precisa ficar para trás. Eu preciso entender este lugar de filho que Jesus está me chamando. Eu preciso viver, eu preciso entender quando Ele fala que nós fomos adotados em Cristo Jesus. Ele me adotou! Ele me adotou! A paternidade já foi estabelecida na cruz! Ele me adotou! Jesus disse: já foi consumado, está completo, eu já fiz o que tinha que ser feito. Agora, no processo de adoção, eu preciso me permitir ser adotado. Senão, embora Jesus me ofereça a paternidade, eu posso estar servindo a Ele como um órfão. Vindo na igreja como um órfão. Caminhando com Ele durante anos como órfão. Fazendo a obra de Deus como órfão. E existe um princípio que foi estabelecido na criação. Quando Deus declarou assim, quando Ele disse que haja ave nos céus, peixes nos mares, né? E disse: cada um reproduza conforme a sua espécie. Órfão só gera órfão. Órfão, tudo que você fizer terá a sua digital. Quando Jesus voltar, Ele buscará uma geração que entendeu e que viveu como filhos. Os filhos só podem ser gerados por outros filhos. Eu preciso ser transformada como uma filha de Deus. Você precisa ser transformado como um filho de Deus para quê? Para acolher o órfão que Deus está enviando para esse lugar. Para que aquilo que está em você, para aquilo que está em mim, possa ser derramado, possa ser manifestado sobre a vida daquele órfão que Deus está para trazer sobre este lugar. Amém? Aí quando eu disse que a minha experiência com Deus, o meu relacionamento com Deus Pai, é muito pautado, tem como referência o meu relacionamento com o meu pai biológico. Quando essa relação ela se dá de uma forma saudável, é uma maravilha. Agora eu posso dizer aqui, eu não conheço a sua história, mas eu posso dizer que pelo menos 99% das pessoas que estão aqui
foram marcadas negativamente nas suas famílias. E não quero dizer, eu não quero botar a culpa no seu pai nem na sua mãe. Muitas coisas que você viveu dentro da sua casa foi porque o seu pai e a sua mãe desconheciam a verdade. Eles não tinham entendimento. Deram para você o que eles receberam. Porque eu não posso te dar algo que eu não tenho. Se eles marcaram você com dor, porque certamente essa dor está dentro deles. Então eu não quero nessa manhã colocar uma sentença de acusação, de culpa sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Não quero que você saia daqui nessa manhã dizendo eles são responsáveis por tudo que deu errado na minha vida. Não são. Isso é a consequência do pecado. Mas para que as obras do diabo fossem destruídas, para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou, ele veio para aniquilar essa orfandade na minha vida. E olha, você pode dizer assim, mas eu olhando para trás, olhando para minha casa, olhando para minha família, está tudo errado. É uma família disfuncional. Eu quero dizer que nesta manhã a sua família será transformada, será alcançada, aquele ambiente será transformado pela glória de Deus. E você carrega a glória de Deus. Então será através da sua vida, através de você, da sua cura, você será um instrumento de cura na sua casa. Você será um instrumento de cura na sua família. E aquilo que você recebeu de dor, o ciclo da dor será quebrado na sua vida. Para que você seja um instrumento de cura por onde você passar. E tenha certeza que o seu primeiro ambiente, o primeiro ambiente que o Senhor nos planta é a nossa própria casa. O nosso ministério começa lá. Com aqueles que estão próximos a nós. Não importa se você recebeu espinhos, pedradas, abandono, acusação, todas as palavras que foram declaradas sobre a sua vida, que te trouxeram marcas profundas. O remédio que foi produzido na cruz é muito maior do que tudo isso. Certamente ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas dores. Você consegue entender isso? Jesus já carregou a tua dor, uma rejeição, teu abandono. Ele já carregou isso. E pelas suas pisaduras, Isaías declarou isso. Pelas suas pisaduras. Você vai dizer isso para você nessa manhã. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Essa palavra vai ser uma verdade que você vai viver todos os dias da sua vida. Você não vai ter amnésia de tudo que você viveu na sua história. Mas quando você olhar para trás, você vai ver as marcas do sangue. Você vai ver o remédio que a cruz produziu. Você vai ver a cura, que é muito maior do que a ferida. Você vai ver o alívio, que é muito maior do que a dor. Você vai ver que o amor é muito maior do que o abandono. O amor que te acolheu é muito maior do que o abandono que você sofreu. Isso vai ser uma verdade na sua vida.
Mas para que seja uma verdade, nós precisamos vencer alguns bloqueios. Aqui. Que bloqueios? Traumas. Um sentimento de rejeição. Essa é a marca principal de um órfão. A rejeição. Esse foi o sentimento que Satanás plantou depois no coração de Adão e Eva. Olha o que vocês fizeram. Agora vocês foram expulsos de lá. E é isso que ele continua plantando, tentando plantar na nossa vida até hoje. Olha o que você fez, olha a sua história, olha o que você viveu. Você não é digno. Você está sozinho. Você não é tão importante assim. Ninguém percebe a sua existência. E esse sentimento de rejeição, ele estabelece alguns bloqueios na nossa mente. Como assim? Bloqueios como maus hábitos, vícios. Quantas vezes as pessoas têm compulsões? Compulsão até para comer. Você sabia disso? Existem pessoas que têm compulsão por comida, porque não conseguem preencher o vazio que está dentro delas. Existem pessoas que têm compulsão por compras, porque não conseguem preencher o vazio que está dentro delas. Nada faz sentido. Eu quero esse copo aqui. Depois que eu tenho esse copo, perdeu a graça. Aí agora eu quero a garrafa. Eu quero essa garrafa. Depois que eu tenho, não quero mais. Eu já não... Perdeu a graça. Agora eu quero isso aqui. Isso é uma compulsão, é uma busca sem fim. É um poço sem fundo. Quer ver um outro bloqueio? Os traumas que você viveu. As marcas que ficaram na sua vida. Por palavras, atitudes, violência, abusos. Porque, infelizmente, aquele lugar que era para ser um ambiente de proteção, de paz, de alimento, muitas vezes colocou a sua vida em risco. Um ambiente que poderia ter te oferecido toda a proteção do mundo, foi lá que você foi abusado. Foi lá que você não foi amado, não foi aceito, não foi compreendido. E isso tudo gerou uma marca dentro de você. A orfandade, ela produz sequelas emocionais na nossa vida. E ela produz também sequelas, consequências, que se não forem rompidos na minha vida, vão comprometer a minha vida espiritual. Por isso que tem muita gente se refugiando atrás de um púlpito de igreja, tentando ser aceito por uma comunidade. A igreja está assim de órfãos. Tem muita gente que tem a necessidade do microfone para ser visto, porque passou a vida inteira no anonimato, nunca foi visto dentro de casa. Por isso que quando o pastor não me coloca para pregar, eu fico de bico. Por isso que quando o irmão do ministério não me coloca na escala, aquilo fere meu coração, porque mais uma vez eu estou sendo esquecido na igreja. Eu já fui esquecido em outros lugares. Quantas vezes as minhas reações dentro da igreja denunciam a orfandade que eu carrego nas minhas emoções e que precisam hoje ser sanadas. Deus nunca vai tirar as nossas emoções. O Senhor vai trazer cura sobre as nossas vidas, para que as nossas emoções sejam meios para expressar aquilo que Ele depositou no nosso espírito.
Só que eu preciso entender que essa condição me escraviza. E foi para isso que o Filho veio, para nos libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você deseja que os bloqueios sejam retirados da sua vida nesta manhã, amém? Todos eles, sem sobrar nenhum restinho. Nem um restinho. Então agora, se prepara que eu quero que você olhe para cá, para você. Eu vou falar algumas características de um órfão. E eu não quero que você sinta assim, um derrotado. Meu Deus, eu tenho todas. Não quero que você saia daqui assim, não. Eu quero declarar que esse ciclo vai se encerrar hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Nós estamos no momento de transição. E transição é fechamento de ciclos para abertura de novos ciclos. Uma nova maneira de andar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de me relacionar, uma nova maneira de servir a Deus. Então, sem medo, coloca a tua mochila, tira das costas, coloca no colo aí e olha para o que tem dentro. Eu quero que nesta manhã você faça de uma maneira profética, que você se desfaça de todo o lixo que foi depositado dentro de você. Não com sentimento de raiva, de acusação, foi minha mãe que fez isso, foi meu pai que fez isso, não é isso não. Nós estamos aqui para nos livrar das mazelas, dos lixos, para desfrutar de uma liberdade que Jesus está chamando a mim e a você. Na casa do Pai nós somos livres. O filho mais velho, ele estava na casa, mas ele não entendia quem era ele naquela casa. E talvez durante anos você está servindo a Deus, você está como um crente fiel, mas você não entende o seu lugar na casa. Nesta manhã a minha oração é que você saia daqui com o entendimento de filho da casa. Que você se sinta como filho da casa, o filho do Pai. Primeira característica de um órfão, eu já até citei de uma forma bem breve. Na orfandade há um sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço a este lugar. Ninguém me nota, ninguém me percebe. Eu não tenho valor. Se eu estou, se eu não estou, não faz diferença. E por isso é muito difícil para um órfão ele dar sequência na sua vida em várias áreas. Porque tudo aquilo que ele começa, ele acaba tendo dificuldade para concluir. E por muitas vezes, o órfão, ele anda de igreja em igreja, achando que o problema está na igreja, achando que o problema está na comunidade, no pastor, no ministério, que ninguém me percebe, ninguém me nota, ninguém descobriu, ninguém me dá oportunidade, ninguém descobriu o meu valor. Então eu preciso mudar de ambiente. Deixa eu falar uma coisa, não adianta mudar nada do lado de fora, se do lado de dentro você está uma bagunça. Não adianta você mudar de endereço, se a sua casa não está arrumada. É só uma placa diferente na tua vida. É só um pastor diferente na tua vida. E esse sentimento de não pertencimento faz com que o órfão queira chamar a atenção. Como assim? E olha, não estou dizendo que a pessoa faz isso de forma intencional, não, tá? Ela faz isso sem perceber, tá? Ela vai
tomar atitudes. Poxa, pastor, eu limpei a igreja todinha para o senhor, para a igreja. Ninguém notou nada que a igreja está limpa. Então o que eu faço ninguém nota. Esse é um sentimento do órfão. Ele tem a necessidade de ser notado. Por isso que ele se movimenta sem direção, sem propósito, porque a única necessidade que ele acha que ele tem que atender na vida dele é ser notado. Porque muitas vezes em casa ele não foi. Seus pais não percebiam que ele estava triste. Seus pais não percebiam que ele estava machucado. Seus pais não percebiam a hora que chegava, a hora que saía, não faziam ideia do que eles estavam vivendo. E se sentiram negligenciados no seu ambiente familiar. E esse é um lugar que jamais a gente quer experimentar. Um lugar de negligência. Aí a gente faz de tudo, ainda que de uma maneira inconsciente, para ser notado. Uma segunda característica de um órfão. Um órfão depende da opinião dos outros. O órfão, ele precisa ser movido por elogios. Poxa, você varreu essa igreja tão bem. Olha, ninguém segura a vassoura como você. Olha, a igreja está cheirosa. Aí o órfão. Eu não estou falando nada não, tá, gente? Com quem limpou a igreja ontem não, tá? Só estou citando um exemplo. Ninguém canta como você. Ninguém toca como você. Ninguém prega como você. Deixa eu falar uma coisa. Aquele que se move por elogios, a primeira crítica para ele. Quando alguém falar assim, poxa, isso aqui podia ser diferente. Pronto, teu mundo desaba. Porque você precisa de elogios para se autoafirmar. Um órfão é movido por elogios o tempo todo. E se ninguém me notou, ninguém fez, ninguém viu nem a roupa que eu estava vestido. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O filho, o que é fé? É com o firme fundamento das coisas que não... É uma convicção. Não é? O Filho de Deus, ele se move por uma convicção. O Filho de Deus, ele se move por aquilo que ele é em Deus. Por aquilo que ele carrega, que Deus depositou na vida dele. O Filho de Deus, ele sabe para que ele foi chamado. O Filho de Deus, ele sabe por que ele mora em Macaé. O Filho de Deus, ele sabe por que ele está nessa igreja, Mananciais de Águas Vivas. Ele sabe para que ele está aqui. O Filho de Deus, ele não se move às escuras. Aleluia. Ele não precisa de elogios. Ele sabe que ele foi plantado por Deus neste lugar para frutificar. Amém? Um órfão, outra característica. Um órfão não tem destino. Ele não sabe aonde quer chegar. E por conta disso, ele vai pegando qualquer atalho pelo caminho. Existe uma frase que a gente escuta por aí, que fala assim, aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o órfão, ele anda assim. Ele não tem propósito. Ele tem dificuldade de estabelecer objetivos na vida. Uma hora ele está querendo estudar. Já não quero mais estudar. Para no meio do processo. Agora eu quero trabalhar. Agora eu não quero mais trabalhar nesse serviço. Eu quero outra coisa. Não, agora eu mudei. Agora eu vou ser missionário. Não quero mais ser missionário. Agora eu vou fazer outra coisa.
O órfão, ele tem dificuldade de concluir processos na sua vida. Ele começa, mas não termina. Ele para no meio do caminho. É um curso. Relacionamentos. Um órfão tem dificuldade de manter relacionamentos por muitos anos. É aquelas amizades só de momento. Parece fogo de palha, rapidinho, intensa. Ih, esse aqui é meu amigo do peito. Daqui 6 meses não sei nem onde sujeitar. Esse é um órfão. Ele tem dificuldade de estabelecer metas, porque quem dá o destino é o pai. Você sabia disso? Quem dá o destino para o filho é o pai. E às vezes você tem dificuldade de tomar decisões na sua vida, porque talvez o seu pai biológico tenha tido dificuldade de estabelecer isso sobre você. De estabelecer um destino para a sua existência, para a sua criação. Ele olhou para você, mas não disse nada. Agora, quando Deus olha para você, Ele não vê só você. Nosso Deus é geracional. Quando Deus olhou para Abraão, Ele viu Isaac, Ele viu Jacó, Ele viu as 12 tribos, Ele viu nações. Quando Deus olha para você, não para só em você. Por isso que eu quero dizer, o que Deus plantou na sua vida não vai morrer em você. Você é chamado para transbordar, repassar, manifestar e espalhar o que Deus colocou sobre você. Não pode morrer em nós. Amém? O órfão, ele tem dificuldade. Outra característica, de repente você está anotando aí. Órfão é indisciplinado. E por conta disso, ele não sabe lidar com figuras de autoridade. Quando ele percebe que ele tem que prestar contas no ambiente, ele muda de ambiente. Porque ele não gosta de ser chamado a atenção. O filho mais moço da parábola do filho pródigo, ele tinha esse sentimento. Eu não quero uma figura de autoridade sobre a minha vida. Eu quero seguir a minha vida com aquilo que eu tenho direito, com a minha herança. E vou tomar e vou fazer as minhas próprias escolhas e seguir e viver a minha vida. Tem gente que caminha na igreja assim. Eu não tenho que dar satisfação a pastor. Eu não tenho que dar satisfação a líder de ministério, a líder de célula. Quem sabe da minha vida sou eu. E tem muito crente por aí falando assim, o meu negócio direto com Deus. Sou eu e Deus. Quando Deus quer falar comigo, Ele fala direto para mim. Se você escutou isso de alguém, você escutou de um órfão. Deus não quebra princípios. Toda vez que Deus queria falar com a nação de Israel, Ele falava com Moisés. Deus estabelece figuras de autoridade. Paulo diz que toda autoridade, ela foi instituída por Deus. Então, quando você se rebela a uma figura de autoridade, você se rebela contra Deus. O órfão, ele é indisciplinado porque ele tem dificuldade de lidar com regras. Ele não consegue estabelecer uma rotina. O seu dia aí, hoje eu tenho que fazer tanta coisa. Aí quando chega lá 10 horas da noite, meu Deus, eu não fiz a metade do que eu tinha que fazer. Fiz tanta coisa, mas não fiz nada que eu tinha que fazer. É a dificuldade aqui, ó, de estabelecer metas,
rotinas, propósitos, sequência de fatos, de ações. Isso é difícil para um órfão. Eu não estou aqui para colocar o dedo em você e dizer não. Eu quero que, em nome de Jesus, isso seja quebrado na tua vida. Em nome de Jesus. Outra característica do órfão. O órfão é inseguro. Ele tem dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões. Resolve aí. E olha, nós estamos vivendo uma geração que só pela graça do Senhor. Deus instituiu a família e Ele estabeleceu papéis muito bem definidos. Existe o papel do homem e o papel da mulher na casa e o lugar dos filhos nesta casa. Hoje o que nós vemos são filhos que determinam o que vai ser feito, o que se vai comer, o que a família vai fazer, e os pais completamente reféns dessas crianças. Porque esses pais estão consumidos por um sentimento de culpa, porque ficam pouco tempo com os filhos, e por conta disso agora eles se sentem reféns. Eu não posso contrariar a minha criança. Eu não posso contrariar o meu filho, senão gera trauma. Nenhum não gera trauma, não, meu filho. O que gera trauma é ausência. O que gera trauma na vida de uma criança é você não fazer o seu papel na vida dela. Isso gera trauma. Todos os nãos que a gente recebe de Deus é para proteger você e a mim. Não foi assim? Quantos nãos que Deus deu para você e que depois você entendeu que eram livramentos? Não deixe de dar não para os seus filhos. Não deixe de falar não para os seus filhos. Sejam eles crianças, adolescentes, jovens. Não deixe de falar o não necessário. Não deixe de disciplinar. A disciplina do pai gera segurança nos filhos. Por isso, o pai que ama, disciplina. Provérbios já falava sobre isso. A Bíblia, irmãos, é um manual. Está tudo aqui. Está tudo aqui. E nós vivemos hoje uma geração de inseguros, porque estamos com medo de gerar traumas nos filhos. E por isso tem muita gente, tem muito jovem aí se casando sem preparo nenhum para formar uma família. O rapaz não sabe, não tem ideia do que seja ser um homem da casa. Não faz ideia do que é colocar um filho no mundo e ser um pai. Hoje o que eu vejo de mulher se desgastando, adoecida, porque estão carregando um peso que não é delas. Porque existem muitos homens, desculpe da palavra, verdadeiros bananas dentro de casa. Omissos. Completamente irresponsáveis na sua função de homem, de provedor, de chefe, de cabeça, de sacerdote. E por conta disso a família se adoeceu. Aí que tipo de jovem que nós estamos colocando? Completamente inseguros. Ele não tem limite, não sabe aonde que ele começa, aonde que ele termina, não tem propósito, não tem destino. A nossa geração ela está marcada por isso. Por isso que é tão fácil os nossos jovens serem influenciados pela moda. Porque quando você não sabe quem você é, o que você tem que fazer e qual é o seu destino, você acompanha o que a maioria está fazendo. Está todo mundo fazendo, eu também vou.
Tá na moda, eu também quero. Porque a gente quer ser aceito, quer ter um sentimento de pertencimento. Então a gente acaba fazendo o que a maioria está fazendo, ainda que seja errado. Essa é a grande cilada hoje dos jovens da igreja. Por eles não saberem o destino, o propósito da vida deles, qualquer moda rouba o coração deles. Qualquer modismo. E hoje, com a internet, com acesso fácil às informações, qualquer movimento, os nossos jovens têm acesso. O jeito de se vestir, as músicas a se ouvir, o jeito de falar, o jeito de namorar. Ah, mas isso aí é coisa de antigamente, papai. Hoje em dia não é assim. Porque os nossos jovens, hoje, são frutos de uma família disfuncional. Uma outra característica: o órfão não acredita em si mesmo, porque ele é marcado por um sentimento de incapacidade. Quantas oportunidades você perdeu na vida porque você achou que não iria dar conta? Quanta coisa que veio na sua mão e você falou, não é para mim. Então, por muitas vezes, você vai deixar de viver muita coisa que Deus tem para você, porque você acha que você não é capaz. Aí o que acontece? Você fica estagnado no seu crescimento espiritual. Você vai vendo pessoas à sua volta crescendo, vivendo experiências novas com Deus, e você completamente parado, estacionado na sua vida espiritual, porque você acha que você não é capaz. Uma outra característica de um órfão. Ai, pastor, briga comigo não. Isso não é característica não, tá, gente? Eu que estou falando com o pastor aqui. Uma outra característica de um órfão. O órfão não acredita em si mesmo. Ah, eu já falei, né? Agora, o órfão é pessimista. Ele sempre vai ver o pior lado das coisas. Ele vai ter um senso crítico apurado. Ele nunca vai estar satisfeito com o que tem. A atenção dele vai ser sempre para aquilo que falta. Uma outra característica do órfão. Ele se sente sozinho. Por isso é muito difícil o órfão achar que ele é amado, que ele é aceito. Quando Deus fala, quando ele escuta assim, Jesus te ama, isso fica a nível de informação aqui, ó. Eu sei que Jesus me ama, mas isso não entrou no meu espírito e se tornou uma verdade para que isso possa reger a minha vida. Porque na verdade eu me sinto sozinho, abandonado, não aceito, não amado, sem valor, sem importância. Jesus, nesta manhã, ele nos chama para um tempo de cura. Para uma cura de orfandade que talvez você até o presente momento nem se dava conta que você carregava tudo isso. Para que você possa acessar novos ambientes e viver um novo ciclo que o Senhor tem disposto para mim e para você. Esse ciclo de orfandade precisa ser fechado na sua vida hoje, em nome de Jesus. Porque a relação de paternidade é uma via de mão dupla. O Pai nos adotou. Agora eu vou me permitir ser adotado por Ele. Eu quero... Vamos ter um momento agora. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, amém? Vocês podem me ajudar aqui? Amém? Eu gostaria nesse momento de ter um momento de ministração com você. O Senhor nos traz à consciência algumas coisas
Não apenas para que você sinta o amargo da dor. É para que você seja intencional na sua busca pela cura. Amém? Nessa manhã, Deus trouxe a consciência de algumas feridas que você carrega, de algumas marcas que estão na sua vida. Mas não é para que você saia daqui com o amargo da dor. É para que você seja intencional na sua busca pela cura. E hoje, o Senhor está nos chamando. Deus, o Senhor não está nos chamando à mesa e eu quero que você, como filho, coma tudo que está na mesa. Sabe? Filho abre até a geladeira na casa do pai. Sabe aquele restinho que sobrou, a gente pega. Não tem cerimônia. Ah, isso aqui, será que é para mim? A gente não é chamado para ficar na casa do pai como visita. A gente é chamado para comer tudo que está na mesa. E tem coisa boa na mesa do pai. Tem muita comida. Tem muita comida na mesa do pai. Tem coisa que eu e você precisamos. Já está prontinho. Eu só tenho que estender a mão e pegar para mim. Não é dizer que esse alimento é para ele, é para mim. Ah, mas se ele precisa, tem para mim e tem para ele também. Tem para todo mundo, porque a mesa do pai é farta. A mesa do pai também tem remédio para melhorar até a minha digestão. Sabe, tem alguns alimentos que não ajudam na digestão. Então tem isso para mim e para você também. Na mesa do pai tem um lugar para você. Talvez você passou todos esses anos da sua vida sem saber qual era o seu lugar. Sem um sentimento de pertencimento. Você não achou isso, você não sentiu isso na casa dos seus pais. Você não sente isso na profissão que você exerce. Nem na família que você formou. Nem na cidade que você mora, na igreja que você congrega. Todos os ambientes que você passa, você não sente, eu estou nesse lugar porque eu tenho um propósito. E você achava, tem alguma coisa errada comigo. Isso vai acabar hoje na sua vida. Hoje você sabe o que estava acontecendo. Era um espírito de orfandade que prendia você. Mas Jesus veio para quebrar cadeias, desfazer amarras, despedaçar grilhões, romper com barreiras, destruir todas as mentiras. Porque ele disse, eu sou o caminho. Eu vou te dar um destino. Eu sou a verdade. Jesus prevalece sobre toda mentira que foi decretada sobre a sua vida. E ele disse também, eu sou a vida. Se existem coisas que foram mortas dentro de você, hoje Jesus traz a vida. Hoje Jesus traz a existência. Hoje ele traz para luz, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a ficar de pé. Como eu disse, nós estamos aqui nesta manhã e precisamos ser intencionais na busca da nossa cura.
Não importa a dor, porque certamente Ele levou sobre si a minha dor. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu quero que você tenha uma atitude de fé. E se você nesta manhã deseja essa cura sobre a tua vida, se você deseja romper o ciclo da orfandade na sua história, eu quero te convidar a vir aqui à minha frente. Uma atitude de fé, todo o peso da sua mochila vai ser depositado aqui. O lixo da sua existência vai ser jogado hoje por terra. Em nome de Jesus. Porque a palavra declara: vinde a mim, todos vós que estáis cansados